Era uma época muito distante, quando o povo de Deus vivia espalhado por terras estrangeiras. Entre eles, havia um homem muito especial chamado Esdras. Ele não era apenas um homem comum. Esdras era um sacerdote e escriba, alguém que amava profundamente as escrituras sagradas e dedicava todo o seu tempo a estudá-las e a escrever cópias fiéis da lei de Moisés. Desde jovem, Esdras gostava de passar horas e horas lendo os rolos antigos da lei. Ele lia com tanta atenção que parecia ouvir a voz de Deus falando com ele em cada palavra. Enquanto muitos se distraíam com a vida na Babilônia, Esdras guardava em seu coração o desejo de ver o povo de Israel novamente obedecendo a Deus e adorando no templo em Jerusalém. A Babilônia era uma terra grandiosa, cheia de riquezas e palácios, mas o coração de Esdras não pertencia àquele lugar. Toda vez que olhava para o céu e via as estrelas brilhando, ele lembrava das promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Ele pensava: como eu gostaria que o meu povo voltasse a amar o Senhor de todo o coração. E sabe o que aconteceu? Deus viu o coração puro e sincero de Esdras. O Senhor, que conhece cada pensamento e cada desejo do coração, escolheu Esdras para uma missão muito especial. Ele seria o homem que guiaria o povo de volta à obediência à palavra. Certo dia, enquanto Esdras estudava os rolos da lei, ele sentiu algo diferente. Um forte chamado dentro de si. Era como se o Espírito de Deus dissesse: Esdras, levante-se. É hora de ensinar o meu povo a andar nos meus caminhos novamente. O coração de Esdras se encheu de emoção. Ele sabia que essa missão não seria fácil. Afinal, o povo estava há muitos anos longe de Jerusalém, vivendo entre costumes estranhos e esquecendo-se pouco a pouco dos mandamentos do Senhor. Mas Esdras confiava em Deus e tinha certeza de que, com a ajuda dele, tudo seria possível. Com o tempo, Esdras ficou conhecido entre os judeus como o escriba fiel de Deus, aquele que estudava, praticava e ensinava a palavra com amor e sabedoria. Todos admiravam sua dedicação, seu coração humilde e sua fé firme. Ele não apenas lia a lei, ele vivia cada versículo. E assim começava a grande história de Esdras, a jornada de um homem simples, mas cheio de fé, que seria usado por Deus para restaurar a fé de uma nação inteira. Depois de receber o chamado de Deus, Esdras sabia que precisava agir com sabedoria. Ele estava na Babilônia, uma terra governada por um poderoso rei chamado Artaxerxes, um homem que dominava muitas nações e era conhecido por sua autoridade e riqueza. Para voltar a Jerusalém, Esdras precisaria da permissão do rei, e isso não seria nada fácil, mas Esdras não confiava em sua própria força. Ele sabia que se Deus o havia chamado, então o próprio Deus abriria o caminho. Por isso, Esdras orou. Ele orou com todo o coração, pedindo que o Senhor tocasse o coração do rei Artaxerxes. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Esdras. Um dia, Esdras foi chamado para estar diante do rei. Ele entrou no grande palácio, onde tudo era coberto de ouro e pedras preciosas. Os guardas se curvaram. O ar era perfumado com incenso e o trono de Artaxerxes brilhava sob a luz das tochas. O rei olhou para Esdras e perguntou com voz firme: "O que você deseja, Esdras, servo do Deus Altíssimo?" Com coragem e humildade, Esdras explicou seu propósito. Ele contou ao rei sobre Jerusalém, sobre o templo do Senhor e sobre o desejo de levar o povo de volta para restaurar a adoração a Deus. Enquanto falava, Esdras sentia paz em seu coração, como se o próprio Deus estivesse lhe dando as palavras certas. Então, algo surpreendente aconteceu. O rei Artaxerxes, que não conhecia profundamente o Deus de Israel, sentiu o coração ser tocado por ele. O Espírito de Deus moveu o rei de uma forma poderosa. E o rei disse: "Esdras, você pode ir. Leve consigo todos os israelitas que quiserem voltar a Jerusalém. E não vá de mãos vazias. Eu lhe darei prata, ouro e tudo o que for necessário para o templo do seu Deus.
Que momento maravilhoso! O rei, um homem que governava sobre tantas terras, decidiu ajudar o povo de Deus. Ele até escreveu uma carta oficial, dando a Esdras total liberdade para viajar e restaurar o culto ao Senhor. O rei ordenou que os tesouros do palácio fossem abertos para que Esdras levasse o que fosse preciso: utensílios, ofertas e até animais para os sacrifícios no templo. Esdras ficou maravilhado. Ele sabia que não era por acaso. Ele reconheceu que a mão poderosa de Deus estava em tudo aquilo. Nenhum coração é grande demais para que o Senhor não possa tocar. Com lágrimas de gratidão, Esdras louvou a Deus e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar a sua casa em Jerusalém. A fé de Esdras se fortaleceu ainda mais. Ele entendeu que quando Deus dá uma missão, Ele mesmo abre as portas. A permissão do rei não era apenas uma ordem humana, era um sinal divino de que o Senhor estava guiando cada passo do caminho. E assim, com o coração cheio de esperança e a confiança firme em Deus, Esdras começou a se preparar para uma das maiores jornadas de sua vida: o retorno à Cidade Santa, Jerusalém. Quando Esdras recebeu a permissão do rei Artaxerxes, seu coração se encheu de alegria. Ele sabia que aquele era o momento que tanto esperava, o tempo de voltar para Jerusalém, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Mas essa não seria uma viagem comum. Eles teriam que atravessar desertos imensos, montanhas e vales perigosos, viajando por quase 1.500 quilômetros. Era uma jornada longa e difícil, principalmente porque muitas famílias iriam junto: homens, mulheres, crianças, anciãos e até pequenos bebês. Então, Esdras começou a reunir todos que queriam voltar. Ele andava entre o povo, chamando os que tinham o coração disposto a servir ao Senhor. Aos poucos, o acampamento foi ficando cheio de tendas, animais de carga, barris de água, alimentos secos e muitos rostos cheios de esperança. Imagine aquela multidão, as famílias se preparando, amarrando suas mochilas, empacotando os rolos das Escrituras e as pequenas lembranças da vida na Babilônia. Todos estavam ansiosos para recomeçar, para voltar à cidade onde o templo do Senhor estava sendo restaurado. Mas antes de partirem, Esdras fez algo muito importante. Ele sabia que aquela jornada seria perigosa e que o deserto estava cheio de ladrões e inimigos. Por isso ele não quis pedir soldados ao rei. Esdras queria que o povo confiasse somente em Deus para protegê-los. Então ele reuniu todos à beira do rio Ava, um lugar tranquilo onde as águas corriam suaves e brilhavam ao sol. Ali, Esdras pediu que todos jejuassem e orassem juntos. Ele levantou suas mãos ao céu e disse com voz firme, mas cheia de fé: Busquemos o nosso Deus, para que Ele nos guarde nesta viagem, a nós, nossos filhos e todos os nossos bens. E o povo orou. Homens, mulheres e crianças se ajoelharam. Alguns choravam, outros cantavam baixinho salmos de confiança. Eles sabiam que o Senhor era poderoso para guardar cada passo daquela caminhada. Deus ouviu aquela oração sincera. Depois disso, Esdras organizou cuidadosamente a caravana. Ele separou os líderes, contou o povo, designou os que cuidariam das ofertas e dos tesouros destinados ao templo: ouro, prata e utensílios preciosos. Tudo foi feito com ordem e temor do Senhor. E então o dia da partida chegou. O sol nascia dourado no horizonte, iluminando o deserto à frente. Esdras olhou para o povo e declarou com um sorriso confiante: O Senhor está conosco. Sigamos com coragem, pois Ele nos conduzirá até Jerusalém. A caravana começou a se mover lentamente. O som dos passos e das rodas dos carros se misturava às vozes das famílias cantando louvores. Cada dia, eles montavam suas tendas, preparavam o alimento e, à noite, observavam o céu estrelado, lembrando-se das promessas de Deus a Abraão. Foram meses de caminhada,
enfrentando calor intenso, tempestades de areia e o medo de ataques. Mas sabe o que aconteceu? Deus protegeu cada um deles. Nenhum inimigo os atacou, nenhum mal os alcançou. O Senhor foi o seu escudo durante toda a jornada. Finalmente, após muitos dias, as colinas de Jerusalém apareceram ao longe. O coração de Esdras se encheu de emoção. Lá estava a Cidade Santa, o lugar onde Deus escolhera para habitar o seu nome. Eles chegaram em segurança, cansados, sim, mas com o coração cheio de gratidão. E Esdras sabia que tudo isso só foi possível porque a mão poderosa de Deus esteve com eles do início ao fim. Depois de muitos dias de viagem, Esdras e o povo finalmente chegaram à tão esperada Jerusalém. Ao pisarem naquela terra, o coração de todos se encheu de emoção. Eles viram o templo do Senhor sendo reconstruído, ouviram o som das pessoas que já moravam ali e sentiram a esperança renascer. Parecia um sonho. O povo de Deus estava de volta à sua casa. Mas nem tudo estava como Esdras imaginava. Quando começou a observar o povo, ele percebeu algo muito triste. Muitos haviam se afastado dos mandamentos de Deus. Alguns estavam se casando com pessoas que não adoravam o Senhor. Outros estavam vivendo de forma desobediente, esquecendo-se das leis que Deus havia dado a Moisés. Isso partiu o coração de Esdras. Ele havia vindo de tão longe, com tanto esforço, para ver o povo restaurado, e agora via que muitos estavam se desviando do caminho certo. Então, Esdras se ajoelhou diante do templo, rasgou suas vestes em sinal de tristeza e começou a orar com lágrimas nos olhos. Sua voz ecoava pela cidade enquanto ele dizia: "Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso por levantar o rosto diante de ti. Os nossos pecados se multiplicaram mais do que os cabelos da cabeça, e as nossas falhas chegaram até o céu." Esdras chorava não apenas por si, mas por todo o povo. Ele sentia a dor de ver o coração dos israelitas longe de Deus. E sabe o que é mais bonito? Enquanto ele orava, as pessoas começaram a se aproximar. Homens, mulheres e crianças vieram chorando também. O som do arrependimento encheu o ar. O povo começou a entender que havia se afastado do Senhor e que precisava mudar. Um homem chamado Secanias se levantou no meio da multidão e disse com voz firme: "Esdras, nós pecamos contra o nosso Deus, mas ainda há esperança para Israel. Vamos fazer um compromisso com o Senhor e nos afastar do que é errado." Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Esdras. Ele viu que Deus estava ouvindo sua oração e movendo os corações do povo. Então, Esdras se levantou, limpou as lágrimas e convocou todos os líderes e famílias para se reunirem diante do templo. Ali, diante de todos, Esdras abriu o livro da lei e começou a ler em voz alta. Cada palavra parecia uma chama, acendendo novamente a fé no coração das pessoas. Elas ouviam atentamente, concordando com lágrimas e promessas sinceras. Esdras, então, chamou todos a fazerem um compromisso com Deus, um pacto de voltar à obediência, de viver conforme a sua palavra e de ensinar os filhos a amarem o Senhor. E o povo respondeu em uma só voz: "Faremos conforme a palavra do nosso Deus." Foi um momento de restauração espiritual, um recomeço cheio de arrependimento e fé. A cidade inteira parecia respirar esperança novamente. Esdras sentiu o coração leve, porque sabia que o Senhor havia perdoado o seu povo e que a verdadeira adoração estava sendo restaurada. Naquela noite, sob o céu estrelado de Jerusalém, muitos dormiram com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. Lágrimas de quem sentiu o amor e o perdão de Deus. Depois daquele grande arrependimento do povo, Esdras sabia que ainda havia muito trabalho a fazer. Ele entendia que não bastava apenas chorar e pedir perdão. O povo precisava conhecer e viver a palavra de Deus todos os dias. Assim, Esdras decidiu dedicar o resto de sua vida a ensinar o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Todos os dias, desde cedo,
Esdras se levantava e abria os rolos antigos que continham a lei de Moisés. Ele lia com cuidado, estudava cada palavra e orava pedindo que o Senhor o ajudasse a compreender para ensinar com sabedoria. E depois ele se reunia com o povo, homens, mulheres, jovens e até crianças, e ensinava a todos sobre os mandamentos de Deus. As pessoas vinham de longe para ouvi-lo. Alguns traziam bancos e se sentavam no chão, outros se encostavam nas pedras do templo. O som da voz de Esdras ecoava entre as ruas de Jerusalém. Ele falava com paixão, com amor, com o coração cheio da presença de Deus. Cada palavra que saía de sua boca tocava os corações e reacendia a fé das pessoas. Com o tempo, a cidade de Jerusalém voltou a ter vida espiritual. As famílias começaram a orar juntas, as crianças aprendiam versículos da lei e os pais voltavam a ensinar seus filhos sobre o Senhor. O povo estava voltando a viver de acordo com o que Deus havia ensinado desde os tempos antigos. Mas o momento mais marcante aconteceu anos depois, quando Esdras se uniu a Neemias, o governador de Jerusalém. O templo já estava reconstruído e o povo se reuniu na grande praça que ficava diante da Porta das Águas. Era um dia especial. Desde o amanhecer, uma multidão se juntou para ouvir Esdras. Ele subiu em um grande púlpito de madeira feito especialmente para aquele dia. Quando abriu o livro da lei, todos se levantaram em respeito. Havia silêncio. Um silêncio cheio de reverência e expectativa. Então, Esdras louvou ao Senhor, e todo o povo respondeu em voz alta: Amém. Amém. Ele começou a ler a palavra, e os levitas ajudavam a explicar para que todos entendessem o significado. O povo ouvia atentamente, com os olhos marejados de emoção. Alguns choravam, outros levantavam as mãos para o céu. Era como se cada palavra reacendesse a chama da fé em seus corações. Naquele dia, o amor pela palavra de Deus foi restaurado em Israel. O povo prometeu viver de acordo com os mandamentos do Senhor, e a alegria encheu toda a cidade. Eles entenderam que a verdadeira felicidade está em conhecer e obedecer à palavra de Deus. Esdras se alegrou profundamente. Ele viu que o propósito de sua vida havia se cumprido. O povo de Deus estava novamente unido, cheio de fé e adorando com sinceridade. A partir daquele tempo, Esdras passou a ser lembrado como o reformador da palavra. O homem que reacendeu o amor pelas Escrituras, que ensinou o povo a valorizar a voz de Deus escrita e que mostrou que a obediência traz bênção e alegria. Até hoje, quando alguém abre a Bíblia e sente o coração arder de amor por Deus, pode lembrar de Esdras, o escriba fiel, o professor paciente, o servo que dedicou toda a sua vida para fazer o povo voltar ao caminho da verdade.